Deus abençoe a todos. Estou ainda inebriado com a bênção que foi o culto ontem à noite e que acabou hoje de manhãzinha, hoje de madrugada. Que culto maravilhoso, como é bom poder passar essa passagem de ano na presença do Senhor, na casa do Senhor, com o povo de Deus. Isso de fato é muito bom, muito bom. E gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, que está no Salmo de número 46. São 11 versículos do Salmo, então nós leremos esses 11. São versículos curtos, eu peço que você se coloque de pé, se você pode, em reverência à palavra do Senhor, para a leitura do Salmo de número 46, onde a palavra tão linda nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus e Pai, por esse trecho tão maravilhoso, meu Deus, da Tua palavra. Obrigado, porque o Teu Santo Espírito tem preparado os nossos corações até esse momento, através dos hinos, das orações, de tudo que aconteceu aqui, meu Deus, neste culto. E agora nós estamos aqui mais uma vez, diante do Senhor, com os nossos corações, meu Deus, abertos, para poder ouvir o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. E que assim, meu Deus, a Tua palavra, mais uma vez, ela, meu Deus, exploda em nossos corações, trazendo fé, trazendo mais esperança, trazendo mais alegria, consolo, meu Deus, vindo diretamente do Senhor. E é em nome de Jesus, meu Pai, que nós oramos, pedindo essas bênçãos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. O Deus nosso de cada dia. No tempo do profeta Isaías, Senaqueribe, rei da Assíria, ele cercou a cidade de Jerusalém durante um longo período. E enquanto a cidade de Jerusalém estava ali cercada pelos seus exércitos, Senaqueribe enviou algumas cartas para o rei Ezequias, então rei de Judá naquela época. E para poder resumir um pouco essa passagem que está registrada em alguns lugares na Bíblia, como Isaías capítulos 36 e 37, segundo Reis capítulos 18 e 19, nas cartas, Senaqueribe ameaçava Ezequias, dizendo basicamente o seguinte: olha, Ezequias, renda-se logo ao meu poder, renda-se ao meu senhorio. Não diga ao seu povo que confie em seu Deus. Afinal, Gozã, Arã, Rezefe eram cidades poderosas e cheias de deuses, deuses que eram cultuados. E onde estavam esses deuses quando eu cheguei e dominei estas cidades, quando eu as invadi? Cartas ameaçadoras. Cartas de um cunho ameaçador que visavam fazer com que Ezequias não confiasse no Senhor e passasse essa mesma sensação, esse mesmo sentimento de falta de fé ao povo. Mas Ezequias, ele faz diferente, porque Ezequias, então, ele clama ao Senhor.
ele busca a presença de Deus. Eu acho interessante quando o trecho do profeta Isaías vai dizer que Ezequias ele se retirou para o seu quarto para orar, e ele então apresentou diante de Deus as cartas enviadas por Senaqueribe, dizendo: Senhor, o Senhor está vendo aqui o que ele está dizendo. O Senhor está vendo aqui o que ele diz a respeito do Senhor. Então eu peço que o Senhor mostre a ele quem é o Deus de Israel. E a palavra de Deus nos diz que Deus traz livramento ao seu povo. A palavra de Deus nos mostra que um anjo desceu ao arraial de Senaqueribe e feriu 185 mil soldados. 185 mil soldados. E acredita-se que foi esse o cenário que tenha sido usado como inspiração para se escrever esse salmo tão belo que nós acabamos de ler, o salmo de número 46. Inclusive, nós sabemos, pelos registros da palavra de Deus, que Ezequias, além de rei, ele era poeta também. Deus deu a ele essa habilidade. E alguns estudiosos acreditam que ele mesmo tenha escrito o salmo, não somente 46, mas também o 47 e o 48. E o que motivou Ezequias a escrever esse salmo, se assim foi ele quem escreveu, foi exatamente este livramento que Deus trouxe à nação, e ele então queria expressar seu louvor ao Senhor através destas palavras. Esse salmo é uma verdadeira poesia, meus irmãos, falando a respeito do Deus de Israel e, portanto, falando a respeito do nosso Deus também, e levantando algumas das características tão maravilhosas de Deus, que não somente o distingue como sendo um Deus acima de todos os outros, mas na realidade são características que credenciam o Senhor como o único e verdadeiro Deus existente em todo o universo. É verdade, meus irmãos, o mundo oferece os seus deuses. O mundo oferece riquezas, o mundo oferece fama, o mundo oferece prestígio, oferece poder, mas nenhum desses deuses podem preencher o vazio espiritual que absolutamente todo ser humano sente em seu coração, em seu espírito. Nenhuma dessas coisas pode preencher. Os homens vão oferecer também os seus deuses, mas o que dizer desses, que são feitos pelos próprios homens, cujo material é de madeira, é de prata, é de ouro, é de bronze, de porcelana, e por maior que seja a matéria-prima, por mais valiosa que seja a matéria-prima usada para se confeccionar esses deuses, falta o principal neles: vida. E o que é que um Deus sem vida pode fazer por nós? Absolutamente nada. E não somente isso, a palavra de Deus ela vai dizer que Satanás é o Deus deste século. E ora, se a palavra de Deus diz, nós assim o cremos, e as suas obras elas são visíveis a olho nu, espalhadas por todo o mundo: maldade, falsidade, crueldade, mentira, engano, pecado e muitas outras coisas. Esses são os ídolos, esses são os deuses que os homens, que o mundo, ou até mesmo como Satanás, ele se apresenta. Mas como falamos aqui, esse salmo traz características preciosíssimas, falando de quem é o nosso Deus. E eu fiquei feliz quando Deus me direcionou a esse trecho e quando me veio a oportunidade de poder trazer essa mensagem para os irmãos no primeiro dia do ano. Porque lembrando dessas características, nós podemos nos lembrar do Deus que temos, do Deus que servimos, do Deus ao qual pertencemos cada dia, durante os 365 dias que estão diante de nós, que se iniciaram hoje.
E a primeira dessas características que eu gostaria de levantar é que Deus é o nosso refúgio de cada dia. Deus é o nosso refúgio de cada dia. Nós vemos isso registrado nos versículos de 1 a 3. Nós não vamos ler agora mais uma vez, esse salmo ele é bastante conhecido, mas vamos falar um pouquinho sobre eles. O primeiro versículo já traz uma das principais características e distingue a Deus de todos os outros demais supostos deuses existentes, porque o salmista ele diz: Deus é nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, o que significa dizer que o Senhor é nosso lugar seguro. Ele é socorro que está sempre presente, nunca faltará. Socorro real, socorro imediato, sempre que precisarmos. E o que é melhor, ante a toda e qualquer circunstância que se levantar diante de nós. Não importa qual seja a situação, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Interessante que o salmista, ele usa duas palavras diferentes para chamar o Senhor, nosso Deus, de refúgio. No versículo 1, a palavra significa um abrigo, como se fosse um abrigo cavado na rocha. É um abrigo sólido, como uma espécie de caverna. Um lugar, então, impenetrável. Um lugar completamente resistente às maiores tempestades que se levantarem. É o lugar em que nós sabemos que, se estamos dentro, o mundo pode estar caindo lá fora. Mesmo assim, temos a confiança, a certeza e a segurança de que nós estamos protegidos no Senhor. Outro salmista, ele vai falar algo muito bonito sobre isso. Lá no Salmo 91, versículo de número 7, também muito conhecido, que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, não será afligido. Outras traduções ainda vão dizer: mas nada chegará a ti. Esse é o nosso refúgio, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos protege. É um Deus ao qual, quando nós estamos próximos a Ele, nada tem o poder de nos destruir. Pode até investir, podem até ter investidas contra nós, mas o nosso Deus, Ele nos mantém de pé. O nosso Deus, Ele nos ajuda. Agora, nos versículos de número 7 e 11, a palavra refúgio, ela significa, no idioma original, fortaleza. E essa é uma característica bastante interessante. Porque as fortalezas, principalmente as mais antigas, elas tinham o costume de ficarem em lugares altos, em lugares muito altos. Eu me lembro quando a primeira vez que vi a fortaleza do já falecido há muito tempo, rei Herodes, lá em Israel, lá em Massada, na região do Mar Morto. E, meus irmãos, como é alto o monte em que eles construíram aquela cidade. É muito alto. Quando nós estamos do pé e olhamos para cima, a primeira dúvida que vem à nossa mente é: como é que eles conseguiram construir uma cidade lá em cima? É muito alto. E as cidades, as fortalezas, elas tinham essa característica de ficar na parte de cima. E isso é algo interessante para nós aprendermos e aplicarmos em nossa vida, porque de cima a visão é mais ampla. De cima nós vemos mais coisas. O que significa dizer que, confiados no Senhor, irmãos, estando nesse refúgio maravilhoso, nessa fortaleza tão grandiosa, nós veremos claramente o agir de Deus sobre as nossas vidas. Isso não nos ficará, meus irmãos, escondido. É bem verdade que às vezes nós poderemos não entender. É bem verdade que às vezes nós não poderemos compreender. Mas que nós vamos ver, nós veremos. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, foi o hino que nós cantamos aqui,
na hora do ofertório, aqueles que estão no Senhor renovam as suas forças, voam como águias. E a gente sabe que as águias não voam baixo, elas voam alto. E lá de cima elas têm uma visão privilegiada, por isso que são exímias predadoras. Porque às vezes a presa não vê, mas a águia está lá de cima observando. E nós, quando estamos perto, meus irmãos, do Senhor, nós temos uma visão privilegiada e podemos ver Deus agir em nossas vidas de uma forma muito especial. Essa é a razão pela qual nos versículos 2 e 3 do Salmo que lemos, o salmista ele vai dizer que não devemos temer catástrofes ambientais, por exemplo, terremotos, maremotos, e tantas outras coisas, tufões, furacões. Inclusive eu fiz até uma pesquisa para saber a diferença entre um e o outro, e parece que é só o lado para que gira. Achei isso muito interessante. Os dois fazem estrago igual, mas a diferença do vento é que vai dar um nome diferente. Mas mesmo assim, essas coisas não precisam ser temidas, porque nós estamos na fortaleza do Senhor. Nós estamos guardados na rocha maravilhosa, que é o Senhor nosso Deus. Ou então, até mesmo aqueles acontecimentos extraordinários. Ali no versículo de número 2, ele diz assim: portanto não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem ou se lancem para o meio dos mares. Um fenômeno completamente extraordinário e que certamente nos abalaria num primeiro momento em que víssemos, mas ele diz: o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Portanto, mesmo que isso aconteça, não devemos temer. E uma outra interessante questão que podemos levantar aqui, no versículo 3 ele diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem. É interessante, meus irmãos, porque ao longo da palavra de Deus, em muitos momentos, as águas, elas servem como símbolo para as nações espalhadas no mundo. E fazendo essa aplicação em cima desse versículo, é a palavra de Deus também dizendo que ele é refúgio, mesmo quando o mundo inteiro, as nações, elas estejam fragilizadas, elas estejam passando por dificuldades terríveis, as incertezas se levantem por conta de qualquer problema que seja, sejam guerras, sejam pestes, doenças, seja a violência, não importa. Nada dessas coisas. Deus é nosso refúgio. Ele continua sendo nosso refúgio. Nós podemos continuar crendo no Senhor, apesar de todas essas coisas. Porque aquele que está no Senhor, aquele que está descansando à sombra do Onipotente, esse será ajudado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque quantas coisas podem se levantar, mas nenhuma delas será suficiente para nos abalar. Mas não somente isso, queridos. Deus não somente é o nosso refúgio de cada dia, mas Deus é nosso sustento de cada dia. Olha comigo os versículos de 4 a 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Era muito comum cidades na antiguidade se desenvolverem próximas às margens de rios. Até hoje, se nós olharmos, o Egito, por exemplo, a sua concentração maior, o seu desenvolvimento maior está próximos ali das margens do rio Nilo. Rio que era, inclusive, um dos deuses oferecidos lá, ou melhor, reverenciados lá no Egito. E a água é um elemento muito importante desde sempre. Se usa para cozinhar, se usa para fazer remédios, para regar plantações, para limpar e tantas outras funções mais maravilhosas nós encontramos para a água. E Jerusalém era uma cidade atípica, pelo menos para o seu tempo,
Pois Jerusalém não foi uma cidade construída às margens de grandes rios. Não. Jerusalém era uma cidade que estava longe de grandes rios. Tanto que o rei Ezequias foi levado a bolar um sistema de abastecimento de água bastante interessante. Ele desviou um canal de água para que ele pudesse, então, desembocar dentro da cidade no tanque de Siloé. Tanque aquele em que o Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou também um milagre, mandando um dos cegos se lavar nesse tanque. O rei Ezequias, ele bolou um sistema subterrâneo, olha só que maravilha, que desviava o curso da água e levava até esse tanque. E a cidade, então, ela era abastecida e assim ela possuía a sua subsistência. E o salmista aqui, ele diz que do meio da cidade fluía um rio. Mas no versículo 5, ele vai dizer que esse rio era o Senhor. Eu acho isso interessante, porque ele não está falando aqui de forma concreta. Mas ele está aqui, meus irmãos, fazendo uma alusão. Ele fala que Deus está no centro da cidade como um rio. E Deus era o sustentador da cidade de Jerusalém. Ele reconhecia o Senhor como sendo a fonte de sustento daquela cidade. E Deus, meus irmãos, não é somente a nossa fonte de sustento, mas Ele é quem nos sustenta. E existe diferença entre as duas coisas. Muitas diferenças. Por exemplo, vamos falar aqui daquele sustento que, por incrível que pareça, seja um sustento básico. Tá bom? O nosso trabalho não é um sustento essencial, ele é muito importante, claro que é. Por isso que nós estamos sempre orando por aqueles irmãos nossos que nós sabemos que perderam o emprego, que Deus abra a porta, que Deus sustente, que Deus traga a eles um trabalho. Isso é importantíssimo, mas por incrível que pareça, isso é necessidade básica do ser humano. Necessidade básica. Nós temos outras necessidades que são muito mais importantes e essas nós podemos dizer que são as necessidades essenciais para a nossa vida. E como eu falei, Deus, Ele é quem nos sustenta. Como? Muitas vezes através do nosso trabalho. Veja então que é Deus quem abre a porta para que tenhamos o trabalho e é Deus que nos dá as condições para que possamos trabalhar. Ele faz as duas coisas. As duas coisas. E dentro dessas necessidades, como eu dizia, eu vejo que algumas são essenciais para nós. A primeira delas, ou melhor, as necessidades espirituais. Irmãos, essas necessidades são essenciais. Sabe por quê? Porque Deus nos criou como seres espirituais. Deus nos criou originalmente para sermos seres que tinham um relacionamento íntimo com Ele. E esse relacionamento, ele sempre foi um relacionamento espiritual. Sempre foi. E é por isso que nós precisamos buscar do Senhor, desejar e almejar dele, sempre mais e mais, essas bênçãos. Essas são essenciais, irmãos. Essas são as essenciais. Algumas delas, alguns exemplos. Graça. Sem graça, sem a graça de Deus, nós não teríamos, ou melhor dizendo, nós não seríamos nada. Eu acho tão lindo, irmãos, eu acho tão profundo, quando Paulo, ele vai deixar registrado em 2 Coríntios, capítulo de número 12, quando ele fala que procura ao Senhor pedindo ajuda em oração, e Deus responde para ele, fala, Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, eu demorei muito tempo para entender o que isso significava. Confesso aqui, o meu pecado, talvez. Eu demorei muito tempo para poder entender isso. Até que finalmente, meus irmãos, eu percebi que tudo o que nós precisamos nessa vida, nós já temos para quem tem o Senhor. Para quem tem o Senhor não falta nada. Para quem tem a Cristo, meus irmãos, temos tudo.
Absolutamente tudo. E é por isso que Deus ele disse: Paulo, a minha graça é suficiente. E é tão maravilhoso que Paulo entendeu. Eu fico imaginando Paulo caindo em si e falando: puxa, é verdade. Eu estou pedindo, e o que eu preciso eu já tenho há muito tempo. Sem a graça de Deus, irmãos, não teríamos nada. Sem esperança, a vida não teria alegria. Porque a alegria do cristão está em Cristo. A alegria do cristão está em saber que aqui estamos de passagem. Mas o que temos para nós, prometido por Cristo, é maravilhoso. É maravilhoso. Sem paz, a vida não teria tranquilidade. Seria, meus irmãos, agitação o tempo todo. Seria o espírito abatido o tempo todo. E Jesus ele disse: deixo-vos a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, mas a paz de Cristo é maravilhosa. Misericórdia. Sem misericórdia a vida não teria afeto. E isso aqui, meus irmãos, é tão maravilhoso. Porque só aquele que já necessitou de misericórdia sabe o quanto a misericórdia é importante. Só aquele que já necessitou sabe o quanto é importante. Só aquele que estava na dificuldade, na tribulação, na tristeza, e viu alguém que disse: eu me lembrei de você, eu estava orando, conte com as minhas orações, você tem o meu ombro. Como isso é uma bênção, meus irmãos. E sabe o que é mais maravilhoso? A palavra de Deus vai dizer em Lamentações de Jeremias que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e ainda mais, porque o nosso Deus é assim, Ele sempre dá mais. As misericórdias do Senhor, elas não têm validade, elas se renovam todas as manhãs. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Por isso, a vida sem misericórdia não teria afeto. E o mais importante, a vida sem Cristo não teria sentido. Sem Cristo não teria sentido nenhum. Essas são as bênçãos, meus irmãos, que verdadeiramente necessitamos e precisamos e devemos buscar. E o mais maravilhoso disso tudo é que nosso Deus é fonte inesgotável de cada uma delas. O Deus nosso de cada dia é o nosso sustento. Agora, tem algo muito importante que precisamos nos lembrar e que o salmista vai nos dizer no versículo 5. Deus está no meio dela, não se abalará. O que isso significa? Que para desfrutarmos de todas essas bênçãos, Deus precisa ser o centro de nossas vidas. Para podermos aproveitar de todas essas bênçãos, sabermos a quem buscar, termos uso, acesso a todas essas bênçãos, Deus deve ser o centro de nossas vidas. Caso contrário, não será possível. Deus deve ser a pessoa mais importante. Deus deve ser a pessoa mais procurada. Deus deve ser a pessoa mais honrada. Deus deve ser a pessoa mais valorizada. Para resumir, Deus deve ser o principal, o centro de nossa vida. Assim, seremos plenamente sustentados e sustentados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E falando também em honra, Deus é o nosso refúgio de cada dia, Deus é o nosso sustento de cada dia, e Deus é nosso motivo de adoração de cada dia. São os versículos de 8 a 11, não precisamos ler nesse momento. Os versos 8 e 9 mostram o que Deus fez para com a nação ímpia e pagã que escarneceu de seu poder e de sua autoridade. 185 mil soldados em um pequeno, muito pequeno período de tempo, foram mortos. Eu acho interessante, me chama muita atenção, quando o salmista ele diz assim, desolações, essa é a palavra que ele usa. Veja as desolações que Deus tem feito. A palavra desolação, ela traz a ideia de uma destruição arrasadora.
Era como um lugar que sofreu tamanha transformação que passou a ser um deserto. Um lugar que antes havia vida, havia coisas, foi desolado, transformado de tal forma que não tem mais nada lá. Essa foi a transformação. 185 mil eram os soldados inimigos, e toda essa quantidade trouxe agitação para o povo de Israel. Mas Deus trouxe livramento. Deus trouxe livramento para o seu povo. Deus não é nosso refúgio, meus irmãos, simplesmente para nos mimar. Deus é nosso refúgio para nos deixar mais fortes, não nos fragilizar. É para nos deixar mais firmes, para crermos mais nele e para nós também rendermos a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, devotarmos e dedicarmos a ele toda a nossa fé. Essas coisas ele permite em nossa vida para que nós então possamos confiar que ele nos abrigará em toda e qualquer situação como refúgio que ele é. E meus irmãos, é por isso que nós devemos dar louvor somente a Deus, adorar somente ao Senhor. Ele pede isso. Ele fala: eu não divido a minha glória com ninguém, portanto não tereis outros deuses diante de mim. É ordem dele. E é mais do que justo que ele peça isso. É mais do que justo. Quem formou os céus e a terra? Foi Deus. Quem formou tudo que há na terra? Foi Deus. Quem formou a mim, a você e a todas as pessoas no mundo? Foi Deus. Quem é que nos sustenta? É Deus. Quem é que nos sustenta espiritualmente? É Deus. Como dar a outra pessoa, como dar a outrem glória, louvor e honra? Não podemos. Deus é o nosso motivo de adoração de cada dia. Interessante que o salmista fala isso. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. É o Salmo 145, versículo 5. Essa deve ser, meus irmãos, a mensagem em nossos lábios. Falar da grandeza de Deus, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Esse deve ser, meus irmãos, o principal cântico a ser cantado por cada um de nós. Portanto, meus irmãos, o que podemos concluir? Eu creio que o verso 10 deste salmo, ele vem para cada um de nós, como se fosse uma espécie de pílula, um remédio, aquele suplemento de fé, de esperança, de gratidão. Por mais incerto que possa ser o ano de 2023, a palavra de Deus para nós hoje é: não se agite, não fique agitado, fique tranquilo e veja do que o meu poder é capaz. Você me glorificará por tudo o que eu farei em sua vida. Em outras palavras, é o verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado entre as nações. Que esse Deus, de fato, seja exaltado através de nossas vidas. Que Deus os abençoe. Pastor.